Olá pessoal, vamos lá para mais uma aula de física do plano de estudo tutorado, o PET, né, do segundo ano. PET é o plano de estudo tutorado do governo de Minas Gerais. Segundo ano, nós estamos agora no volume 7, o último, né, o último PET. Nas próximas, a gente vai continuar fazendo vídeos, né? Mas ainda não, mas não será mais dos pets, serão agora uma outra série. A gente ainda vai ver o que vai vir pela frente, então não deixe de seguir o canal, continue seguindo. Vamos lá, como sempre, vamos lembrar aqui onde que você consegue baixar os pets. Você pode baixar nesse site aqui, estudeemcasa.educacam.mg.gov.br. Aqui tem todos os patches, aqui tem os patches passados, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem eles em todas as versões, né? Regular, diurno, noturno, integral, profissional, tudo aqui, tá? Então, tem esse patch 300 também, tem tudo aqui. Então, se você falta baixar algum, baixe ele aqui, tá? Para você estudar. E não custa lembrar que você vai encontrar aí na descrição do vídeo os gabaritos dos patches de 1 ao 6, tá? Depois, quando eu tiver preparado os gabaritos do volume 7 também, aí eu vou atualizar esse link aí. Então, fique de olho, né, para essa atualização que vai chegar aí o gabarito do volume 7 também. Tá bom? Então vamos lá para a nossa aula de hoje. Mudança de fase. Semana 3 e 4. Que a gente vai falar sobre calor, só que a gente vai falar sobre mudança de fase. O que acontece quando um corpo passa do estado sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, como que a gente faz isso aqui. Lembrando que na aula passada a gente falou sobre o aquecimento e resfriamento dos corpos sem mudar de fase. A gente esquenta e resfria um corpo, mas se ele era sólido, continuava sólido, se ele era líquido, continuava líquido, se ele era gasoso, continuava gasoso. A gente não estava vendo o que acontecia quando mudava de fase. E aí, quando ele não muda de fase, a gente tem essas propriedades aqui que se chama calor sensível, né, que pode ser o calor específico, né, de cada substância. A gente tem o calor específico e tem a capacidade térmica de cada objeto, tá? De cada corpo, né, de quantidade de coisa. Então, a gente tem essas propriedades, elas medem quanta energia o corpo precisa ganhar para aquecer uma determinada variação, para aquecer uma determinada quantidade aqui, uma determinada variação de temperatura, ou ele perde ao resfriar aquela, né, diferença de temperatura também. A capacidade térmica, o calor específico quando a gente está falando da substância e a capacidade térmica quando a gente está falando do corpo, tá? Aí a capacidade térmica nada mais é do que o calor específico vezes a massa, beleza? Só que quando a gente quando a gente está aquecendo um corpo sólido, por exemplo, vai chegar uma hora que ele vai derreter, né? Ele vai fundir e vai virar líquido, né? Que pode ser, por exemplo, uma pedra de gelo, e aí ele vai ficar líquido. Quando está ocorrendo essa mudança, aquela equação lá da capacidade térmica e do calor específico, aquelas lá não valem mais. Não valem mais. Porque aqui, ó, aqui a gente consegue ver o que acontece, ó. O gelo está a menos 20 graus, eu vou aquecendo ele até 0 graus. Ele está recebendo calor. Quanto calor? Eu consigo calcular esse calor usando aquela fórmula da aula passada, né? Usando o calor, a capacidade térmica de 20 gramas de gelo. Chegando aqui, olha só, a temperatura, eu estou dando calor, a temperatura está subindo. Chegando aqui, eu mesmo dando calor, a temperatura não muda, a temperatura continua a mesma.
Só que o que está acontecendo? Eu estou deixando de ter gelo e passo a ter água líquida. Então, eu tenho sólido e líquido. Esse calor que o gelo tá recebendo, né, é o calor transferido, então é a energia transferida, então é calor. Eu posso chamar de calor sim. Só que ele não está servindo para aumentar a temperatura, está servindo para fazer o quê? Para transformar gelo em água líquida. Então aqui, enquanto eu tiver a água nos dois estados, sólido e líquido, eu não vou ter variação na temperatura. Na hora que o gelo acabar de derreter totalmente, ele virar totalmente líquido, aí eu vou chegar aqui. E aí a temperatura volta a subir. E aí eu volto a usar aquela fórmula lá da aula passada de calor específico aqui, né? Aí eu vou usar ela até chegar no ponto de ebulição. Lembrando que para a água, essas temperaturas aqui embaixo é o 0 graus e aqui é o 100 graus, né? Para a água, a pressão de uma atmosfera. E aqui, chegando aqui no ponto de ebulição, eu vou ter essa mudança aqui também, de líquido mais vapor, né? A água vai estar ali evaporando, borbulhando. Durante esse intervalo aqui, eu só tenho isso, a água está evaporando, mas ela não aumenta de temperatura, de jeito nenhum, até ela evaporar completamente. E aí, quando ela evaporou completamente, se eu continuar dando calor, ela vai continuar mudando de temperatura. Tá certo, gente? Então, assim, o que acontece? Nesses intervalos aqui, ó, onde só está tendo mudança de temperatura, onde só está tendo mudança de fase, eu não tenho aumento nem diminuição de temperatura. Enquanto eu tiver as duas fases ali coexistindo, ali, ó, sólido mais líquido, ou então líquido mais vapor, eu não tenho mudança na temperatura, então não dá para mim usar aquela equação do calor sensível. Beleza? Então o que eu faço nesse caso aqui? Aí, nesses casos aqui, ó, eu vou usar uma outra fórmula que ela é mais simples ainda, que é essa aqui, do calor latente de fusão de ebulição. Eu tenho o calor latente de fusão, que é a constante aqui, que quando eu estou passando do sólido para o líquido, o calor latente de vaporização, que é quando eu estou passando do líquido para o gasoso. O calor latente de fusão é igual ao calor latente de solidificação, que é quando eu passo do líquido para o sólido. O de vaporização é igual ao de condensação, que é quando eu passo do gasoso para o líquido. E eu tenho também o calor latente de sublimação, que é quando eu passo do líquido direto para o gasoso ou do gasoso direto para o líquido. Isso acontece em algumas substâncias, dependendo da pressão do ambiente. Então, assim, tem algumas substâncias que a gente vê isso acontecer, mas geralmente a gente vê mais aqui mesmo, essas aqui dentro, tá? E esse calor latente é basicamente a quantidade de calor que eu preciso para mudar de fase uma determinada massa daquela substância. Isso aqui é uma propriedade da substância, tá? Esse calor latente. Propriedade da substância. E aqui tá aqui, ó, quanto calor por massa. Então é joule por quilograma. Ou então caloria por grama, tá? E olha só, repara que aqui eu não tenho o T de temperatura, ou seja, a temperatura não vai variar mesmo, então eu só tenho um calor latente mesmo, né? Então eu não preciso da temperatura. Bem mais simples, né? E é aqui, ó, só durante essa mudança aqui, quanto calor eu tenho que dar aqui para transformar uma certa quantidade de água, tá? Uma observação, repara que aqui, ó, se aqui eu não estou tendo variação de temperatura, quando eu estou transformando de líquido para vapor, então
quando você está cozinhando alguma coisa aí na sua casa, você está cozinhando batata, por exemplo, a água ferveu, você pode abaixar o fogo. Você não precisa manter aquilo em fogo alto, porque a temperatura não vai mudar mesmo. Então, né, é uma vantagem. Sempre que você pode cozinhar em fogo baixo, você deixa em fogo alto até atingir a fervura. Ferveu, você abaixa o fogo, porque você vai economizar gás e não vai alterar o tempo de cozimento. Você vai cozinhar na mesma velocidade, porque a temperatura é a mesma. Você economiza o gás e ainda evita que queime, porque, né, quanto maior o fogo, mais rápido você vai estar evaporando aquela água, e se a água secar, você sabe que vai queimar o seu alimento. Então, você evita que ele queima e economiza gás. Então, abaixa o fogo quando atingir a fervura. Tá certo? Não vai alterar nada o sabor, não vai alterar nada o tempo de cozimento, e você só tem vantagens. Beleza? Beleza, gente? Então, né, umas coisas aqui para ilustrar um pouquinho. Aqui, né, só para ilustrar um pouquinho, aqui eu tenho uma locomotiva, né, só como que funciona isso. Você tem aqui o carvão, como que funciona a locomotiva, né, que é o motor a vapor, né? Outras máquinas a vapor também funcionam de forma semelhante. Você tem aqui o carvão queimando, ele está aquecendo um reservatório de água, né, um reservatório ali de água ali. Essa água aquecida essa água aquecida vai vir aqui para um pistão, e esse pistão aqui ela está sob pressão, ela está com muita pressão, tá? Ela vai chegar aqui, esse pistão ele vai jogar água para um lado ou para o outro aqui, né? E que vai empurrar aí a água vindo para cá, ela vai se expandir. Esse pistão aqui permite que a água se expanda ali, né? Aumenta o volume dela. Então, no que ela aumenta aqui, ela vai evaporar, tá? E aí, no que ela vai evaporar aqui, ela está se expandindo, ela está movimentando esse outro pistão que movimenta as rodas. Uma vez evaporado, repara que ela vai... Deixa eu pausar aqui, ó. A água está entrando e está evaporando, está empurrando o pistão. E aí, na hora que ela chega aqui, o que acontece? Esse pistão aqui de cima, ele muda o sentido, que a água para de entrar por aqui e começa a entrar pelo outro lado. Entrando pelo outro lado, o pistão vai ser empurrado no sentido contrário, e aí vai expulsar essa água que estava aqui, ela vai ir para a chaminé, né, esse vapor de água, e aqui começa a entrar outra água que está evaporando do lado de cá. E assim vai movimentando ali a, esse pistão vai vindo para frente e para trás, e aqui esses sistemas de engrenagem aqui vão transformar isso no movimento da roda, né? Aqui a gente está vendo que essa mudança de fase ela é importante, porque é ela que empurra o pistão, é a mudança de fase da água. E aqui a gente tem aqui um sistema de geladeira, né? Pode ser geladeira, ar-condicionado, né? Qualquer refrigerador é feito assim, né? Você tem aqui você tem um gás aqui, né? Um gás liquefeito, que ele está aqui, ó. Aqui ele está absorvendo, ele está evaporando aqui, então ele está absorvendo o calor, né, da fonte fria. Ele vai subindo aqui, vai evaporando. Chega aqui, você tem o condensador. Então aqui vai fazer o que? Vai resfriar ele, tá? E aí ele vai condensar, então ele vai liberar calor pro, pro ambiente, né, para a fonte quente. Só que isso não é natural, ele não absorveria calor né,
ele não consegue transferir calor da fonte fria para a fonte quente naturalmente. Então eu tenho esse motor aqui que é o que movimenta esse pistão que faz isso para mim. O que está acontecendo aqui, ó? O pistão ele está jogando o gás no, no, no condensador, né? Jogando gás nesse condensador. Esse condensador aqui ele vai condensar mesmo, ele está em forma gasosa e vai formar líquido, vai ficar em forma líquida. Chega aqui, ele vai se expandir. Por que ele está em forma gasosa? Ele chegou aqui em forma gasosa, você vai passar em forma líquida porque ele vai perder calor para o ambiente, né? Chega aqui, ele vai evaporar porque ele vai expandir. Aqui eu tenho um sistema aqui que faz ele, né? Que eu estava vendo um caninho só e aqui dois caninhos, mas na verdade assim é um sistema bem mais amplo. Então ele vai ter um espaço bem maior, né, uma pressão bem mais baixa e vai evaporar por causa disso. Nessa evaporação ele vai absorver calor. Nessa evaporação por diminuição de pressão ele vai receber calor do ambiente e aí ele vai vir para cá. O pistão subindo aqui vai sugar esse gás que está gelado ali e vai, né? Que, tá gelado, que apesar de estar gelado, ele está em forma gasosa porque ele está a baixa pressão e vai sugar ele e aí vai empurrar ele em alta pressão para cá. No que está empurrando aqui em alta pressão, ele vai se condensar e virar líquido de novo e assim vai circulando aqui. Então, a mudança de fase é essencial para o funcionamento dos refrigeradores, né? Geladeira, ar-condicionado e qualquer refrigerador assim. Beleza, gente? E aí, esse último capítulo aqui, ele tem só 4 exercícios, pouca coisa. De lambuja para vocês aqui, hoje eu vou resolver 2, tá? Não vou resolver só um, como sempre, não. Vou resolver 2 aqui e fazer um agradozinho para vocês. Né? Vamos lá, ó. Assinale V para falso, F para falso e V para verdadeiro. Então vamos lá, colocar aqui. A água pode evaporar a uma temperatura menor que 100 graus Celsius? Bem, a gente não falou sobre isso não, mas pode, né? Vamos ver se aqui no texto está falando. Aqui no texto também não está falando muito bem disso, mas pode sim. Deixa eu ver, vamos. Aqui fala, ó. Aqui fala da influência da temperatura, da pressão na água. Ó. O ponto de ebulição da água, ela varia com a pressão, tá? Quando a pressão é de 1 atmosfera, esse ponto de ebulição é 100 graus Celsius. Mas se eu diminuir a pressão, o ponto de mudança aqui da fase líquida para a fase sólida vai mudar também. Tá? Aqui, ó, o ponto de mudança da fase líquida para a fase sólida. Em temperaturas baixas, em pressões baixas, a temperatura é mais baixa. Em pressões altas, esse ponto é mais alto. Então, se eu tiver baixa pressão, vai ser menor que 100 graus Celsius. Se eu tiver alta pressão, vai ser maior que 100 graus Celsius. E isso explica esse funcionamento aqui, né? Que eu tenho a mudança de fase do líquido para o gasoso devido à mudança de pressão e não de temperatura, né? Olha só. Então aqui a resposta é verdadeiro. Agora aqui, a sensação de frio ocasionada pela evaporação da água sobre a pele deve-se à absorção da energia da pele pelo líquido. E aí, ó, quando você está suado, e aí bate aquele ventinho assim e você sente aquele frio, né? Grande. Aí o que acontece? Aquele suor evapora. Quando você também sai de uma piscina, por exemplo, você sente mais frio do que quando você está seco, porque aquela água evapora.
Então, e a evaporação absorve calor. Então a gente sente esse friozinho aqui. Então, verdadeiro também, né? Verdadeiro, verdadeiro. E isso aqui é o que faz o frigorífico, né, funcionar, né? Aqui o gás aqui ele evapora e absorve calor, né? Mesmo estando mesmo já estando ali numa temperatura fria, ele vai absorver calor. Então, verdadeiro. A velocidade de evaporação da água não depende da pressão externa. Tá aí. Outra coisa que a gente não viu, mas depende sim, né? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui. Ó, vamos voltar aqui para essa. Então, isso aqui, gente, é uma apresentação de uma aula desse professor Augusto de Mello, tá? Ele tem o site dele. Recomendo que vocês deem uma olhada lá, tá bom? Mas vamos lá, olha, o que acontece? Aqui eu tenho a evaporação aqui do vapor, né, da água. Da água para o vapor, mudança. Se essa pressão aqui, pressão atmosférica sobre a água aqui, ela vai influenciar na evaporação sim. Se essa pressão for alta, ela vai estar comprimindo aqui as moléculas de água para não saírem aqui do copo. Então, quanto mais alta for essa pressão, mais dificuldade essas moléculas vão ter para sair. Então, se a pressão for alta, o ponto de ebulição vai ser menor e a velocidade vai ser menor também. Se a pressão for baixa, a evaporação vai ocorrer de forma bem mais fácil, né? Então, muda sim. Então, a velocidade da evaporação depende da pressão externa, sim. Então, a resposta aqui é falso. O calor latente é a quantidade de energia necessária para provocar mudança de estado físico. Sim, isso aí. A quantidade de energia, né? Calor latente é a quantidade de energia por quantidade de massa, né? Então é essa razão ali, né? Mas sim, a quantidade de energia necessária para mudar o estado físico. Fusão é a mudança de estado gasoso do estado gasoso para o estado líquido. Não, né, gente? Fusão, ó. Fusão é do sólido para o líquido. Do gasoso, aqui, ó. Do gasoso para o líquido, se chama condensação, ou então liquefação, né? Gasoso para o líquido. A fusão é do sólido para o líquido. Então, aqui é falso. Durante a mudança de estado, apesar de ceder ou receber energia, durante a mudança de estado físico, apesar de ceder ou receber energia, a temperatura da substância permanece constante. É o que a gente viu aqui, né? A temperatura não varia durante a mudança de estado. Então, durante a mudança de estado, a temperatura permanece constante. Verdadeiro. Ebulição e evaporação são duas formas pelas quais uma substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Isso aí. É aquela do líquido para o gasoso, a vaporização, e também tem a ebulição também, né? A gente, para nós aqui, a gente considerou como sendo iguais, mas tem algumas diferenças. Você vai ver isso aí, a diferença entre uma e a outra lá na química, mas o importante é que sim, ambas são do estado líquido para o estado gasoso, verdadeiro. Então, fica aqui verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro. Tranquilo, gente? E agora o exercício número 2. Um recipiente contendo 500 gramas de água no estado líquido, sem haver mudanças de temperatura da água repentinamente, todo o seu conteúdo é evaporado. Então, aqui, ó. Então é aqui, né? Do líquido para o gasoso. Já estava na temperatura de ebulição já. Então, não houve mudança de temperatura.
ou seja, foi nesse ponto aqui, né? Daqui até aqui, ó, que ocorreu no gráfico. Esse é o último, esse passo aqui, ó. Tá? E aí, tá aqui, ó, 500 gramas de estado líquido sem haver mudança de temperatura da água, repentinamente todo seu conteúdo é evaporado. Determine a quantidade de calor que foi transferida para o conteúdo desse recipiente, dado que o calor latente de fusão, né, de ebulição, né, é 540 calorias por grama. É calor latente de ebulição, aqui está o F, mas está errado, é de ebulição, tá? Que é mudança do líquido para o gás, né? Então vamos lá. O que vai acontecer? Basta a gente pegar aquela fórmula lá, ó, calor latente é igual a quantidade de calor dividido pela massa. E aí o que a gente quer achar? A gente quer achar a quantidade de calor, né? Então eu passo a massa para o outro lado. Então vai ficar o ml é igual a Q, né? Q é igual a Lm. E aí quanto que é o L? 540. Qual que é a massa? 500. 500 vezes 540 vai dar, né? Lembrando que essa aqui está em gramas, então eu corto grama com grama, vai dar uma coisa em calorias. 270 mil calorias, que é a mesma coisa que 270 quilocalorias, tá? Então essa aqui é a minha resposta. Beleza, gente? Então, se vocês acharam esse valor aí, tá ok, tá? Então, gente, aqui, ó, vamos, né, reforçar mais um pouco. O gabarito tá aí embaixo. Inicialmente eu vou colocar do volume 1 ao 6, mas depois eu vou atualizar, colocar o gabarito do volume 7 também. E façam tudo aí com seu professor, aguardem novos vídeos. Eu ainda não sei direito como vai ser os próximos vídeos, mas vai ter. E fiquem bem, fiquem em casa, esperem essa pandemia acabar, vocês vão, vai ficar tudo bem, tá? Então, até mais. Tchau, tchau.